Provérbios. A fenomenal obra escrita por Carolina Maria de Jesus no ano de 1963. Comecemos pelo prólogo, onde escreveu Carolina: este pequeno livro de provérbios que apresento aos meus leitores, que me veem estimulando no meu ideal. Não é uma obra fastidiosa, é um deleite para o homem atribulado da atualidade. Espero que alguns de meus provérbios possam auxiliar alguns dos leitores à reflexão, porque o provérbio é antes de tudo uma advertência em forma de conta-gotas, já que nos é dado a compreender mutuamente para ver se conseguimos chegar ao fim da jornada com elegância e decência. O homem, para ter valor, deve dizer sempre a verdade e será sempre um senhor perante a sociedade. A honra do homem é uma bússola na sua vida. Os homens que metamorfoseiam os seus atos não têm amizade a ninguém. Assim como tememos penetrar numa mata selvagem, devemos temer os negócios com os desconhecidos. Deus não favorece o indolente. Quem bajula um tolo rico é um imbecil. Nobre é o homem que sabe proporcionar alegria ao seu semelhante. A mulher virtuosa fortalece o seu lar, a adúltera desmorona-o. O homem que se enriquece contra passas está construindo um edifício sem alicerce. O homem que conduz a sua vida na retidão pode viver despreocupado. O homem não tem valor pela fortuna que possui, mas pelas ações que pratica. A língua humana é a pior tear que existe, porque tece um tecido perigoso, a intriga. O avarento é igual às águas estagnadas. Por não deslizar-se, transforma-se em focos de micróbios. Ainda existem bons tipos humanos, mas a percentagem é tão pequena que é difícil distingui-los. O homem que prevalece da sua condição financeira para se engrandecer aos olhos da turba não é um homem, é um verme. O homem honesto pode dizer com orgulho: eu sou um homem. Um homem inteligente e mau é um inútil. Os homens que se enriquecem desonestamente estão preparando a sua própria pira. Enquanto o homem pensar mais em si do que no próximo, perdurará o descontentamento. O homem oportunista é uma fração de homem. O homem que pode fazer o bem e não faz é um insensato. A vida para os fracos é um fardo de 1000 toneladas. Para os fortes é uma pluma. A prudência é a nossa guardiã, nos livrando das ciladas e dos ambiciosos. Enquanto o homem pensar que é o rico que tem valor, o mundo há de ser confuso. Existem certas profissões que o homem não pode embriagar-se primeiro, pai e mãe, para não desviar o bom senso e dar bons exemplos aos seus filhos. Farmacêutico, professor, motorista, aviador, médico, advogado. O que pertence a Deus é dos homens. O que é dos homens é vendido. O ar que respiramos pertence a Deus. Nós respiramos o ar gratuitamente. A terra que pisamos, a casa que o homem constrói, o automóvel são vendidos. Eis aí o comprovante que Deus é superior aos homens. Se o homem pudesse vender o sol, venderia o seu calor. O homem que procura polir o seu caráter há de triunfar. O homem que morre honesto passou pela vida como homem. O homem pautado é um tipo superior.
O homem verídico é filho da honestidade, enquanto o homem dá mais valor ao dinheiro do que ao próprio homem, o mundo, em vez de avançar, regride-se. A grandeza do homem está no seu caráter. A mulher honesta é 1000. A mulher adúltera é 000. Não tem unidade. A vida é uma flor num vaso de cristal. Se a desonestidade quebrar este vaso, a vida fenece. Somos os filhos de Deus, mas os prediletos são os justos. Nem sempre a água cristalina é pura. O homem prudente não mescla com o corrupto. Assim como as estrelas diferem no tamanho, os homens diferem nas ações. O homem medíocre quer apenas o seu bem-estar. O homem superior é igual ao sol, aquece a humanidade. A vida fora do normal é água no pântano. Os fracos são os que pensam que podem dominar as vates. Ninguém pode viver na ociosidade para não atrofiar a sua pátria. A escola é um jardim onde desabrocha a inteligência. Bendito és tu, professor, o farol do mundo. 2 coisas que o homem deve prezar: a terra e sua mãe. A dupla que lhe dá vida. Tudo que é sincero eleva-se. Tudo que é falso desmorona-se. O mentiroso costura um tecido de ferro com retroço. O homem que apoia na mentira cai no abismo. A verdade é branca. A mentira é turva. Deus, na sua sapiência, criou todas as raças e povoou o mundo. Mas o homem, este Deus de barro que há de voltar ao pó, criou o preconceito. O homem só será civilizado quando o homem deixar de matar o homem. O homem de inteligência nociva não poderá triunfar. Os maus têm coração de ferro, os bons têm o coração de ouro. O caráter nobre nos eleva. O caráter hipócrita nos regride. O imbecil gasta dinheiro fazendo guerra. O vate gasta dinheiro construindo escolas. Os bons receberam os seus juros, os maus também. O homem honesto é juiz, o desonesto é réu. A lealdade é plaina. A falsidade é rústica. Devemos saber vencer as contingências da vida na probidade. Rica, eu não gosto dos pobres. Pobre, eu não gosto dos ricos, pobres de espírito. Um rico tolo é mais infeliz do que um pobre inteligente. Não devemos confiar no dinheiro, confiar na cultura. Não triunfa o ambicioso, triunfa o indulgente. Existem as pessoas que as suas palavras são doces como mel e as ações são amargas como fel. Se Cristo voltar ao mundo, será para obedecer ao Pai Eterno, mas não será por vontade própria. Quando ele foi crucificado, predominava sua excelência o dinheiro, e no seu regresso vai encontrar o dinheiro predominando. E onde será que Cristo vai hospedar-se? Numa choupana ou no Vaticano? Um homem, quando decide ser negociante, reveste o seu coração de pedras. Pode ver um pobre morrendo de fome. Se não tiver dinheiro, ele ignora a sua presença. Para os tolos é o dinheiro que tem valor. Para os sábios é os homens. O azeite e o sábio são idênticos.
O azeite não mescla com a água por ser mais pesada e impetuosa. E o sábio que é prudente não mescla com os desonestos, porque as consequências são funestas. Aquele que faz projetos para realizar e não realiza é um tolo. E o que realiza em silêncio é um sábio. A arma mais poderosa do mundo é a turba. Não devemos confundir a paciência do povo com idiotice. Quando será que o mundo ficará bom para a humanidade? Enquanto o homem der mais valor ao dinheiro do que ao próprio homem, o mundo será um pandemônio. Temos uma quantidade fabulosa de terras, produzindo o quê? Cobras. A maioria não aprecia a agricultura, não quer o retorno ao campo. Dá a impressão que eles enterraram o seu umbigo na cidade. Com a desorganização do país, recorrem ao governo, que quer as reformas de base e a volta à agricultura. E se o homem não voltar para a agricultura, não teremos superprodução. E o homem já viu, as greves são solução dos problemas do país. O que nos falta é o auxílio do governo. Os governos deveriam construir escolas e farmácias federais para o povo rural. Para a maioria dos brasileiros, o Brasil é apenas Rio de Janeiro e São Paulo. E dentro da cidade não tem espaço para a lavoura. Há os que dizem, vá plantar batatas, mas nem todos sabem plantar. O bom governo é aquele que conhece a agricultura praticamente. O que conhece teoricamente, pobre país. A fome é a dinamite do corpo humano. Forte é aquele que renuncia o apogeu. São Francisco de Assis e Jânio da Silva Quadros. O país onde o homem procura o comodismo, pobre país. O trapaceiro não tem valor. Devemos auxiliar o próximo e não prejudicá-lo. A franqueza em excesso ofende. Quem não tem consciência não tem remorso. As pessoas vaidosas pensam que todos lhe invejam. O que é falso não dura. Ninguém olha melhor o que é seu do que o próprio dono. A língua do delator é como cactus. As pessoas cultas educam seus ouvidos a compreender só o que lhes interessa. Os que não cumprem o que dizem desclassificam-se. A consciência e o remorso são gêmeos. A violência é a decisão dos incultos. As pessoas de espírito elevado pensam antes de tomar uma resolução. A serenidade é o leme dos vates. O mentiroso prejudica a si próprio. As pessoas superiores resolvem seus problemas sem exaltar. Os intelectuais precisam ser íntegros nos seus atos, porque a opinião pública cutila. As árvores fortes dão galhos frágeis. A única coisa que a mulher sabe amar com ardor é o filho. O filho transviado é o assassino de sua mãe, que vai morrendo lentamente. Quem está entre os maus não vence. Qual é o futuro de um país quando o seu povo passa fome? Um país flagelado. Ninguém quer ser mau. Todos querem ser elogiados. Os que não aceitam observações não se elevam. A perfeição do físico não tem valor. A perfeição do caráter, sim. Eis as duas palavras que deixam os pais intranquilos: aprovado e reprovado.
O egoísta visa apenas ao seu bem-estar. As flores se destacam pelo perfume e o homem pelo caráter nobre e culto. As belas ações são semelhantes aos brilhantes, brilhando sempre. Deus criou o mundo, o homem criou a desigualdade. O homem que tem ambição de ficar rico, quando dá uma esmola, é pensando e visando que Deus vai duplicar seus haveres. Não tem valor este óbolo. Kennedy nasceu bom e morreu bom. O homem que pensa em Deus uma vez por dia triunfa. O que pensa no dinheiro resvala-se. A riqueza intelectual é a maior riqueza do homem. A imperfeição dos nossos atos cava a nossa ruína. O que é bonito no homem é a dignidade. A honestidade é a divisa dos homens superiores. A pior coisa para uma mulher é ser esposa de um homem imaturo. É a mesma coisa que o mínimo querer dirigir e competir com o máximo. O combustível gera luz. As belas ações que praticamos nos eleva. Tudo que custa dinheiro merece cuidado. A mentira é o diamante bruto. A verdade é o diamante lapidado. O nosso pior amigo é aquele que nos agrada, nos prejudicando. O melhor amigo é aquele que nos dirige para o bem. A única quadra feliz do homem é quando ele é criança e ainda não revelou seu caráter. O adulto transforma-se em fera. Faz guerras que atrofia as nações. Mata o semelhante para roubar ou para vingar-se. O homem que cresce mal não tem valor. Devemos temer as pessoas que nos invejam. O homem que conseguiu mais amigo neste mundo foi o judeu, Jesus Cristo. Não devemos ambicionar um cargo que não temos competência para administrá-lo. O maior descontentamento do homem é a desnutrição. As crianças que crescem sofrendo serão os homens revoltados de amanhã. O mundo não evolui porque temos muitos gastos supérfluos. Quando predominar a cooperação do homem com o homem, então o homem já está civilizado. Kennedy desejou cooperar com os homens, visando preparar um mundo isento de ódio. Pagou com a vida o seu ideal. O mundo está usando um termo roto e descorado. O mundo tem aparência de indigente. O mundo está remendado. Vamos fazer um terno novo para o mundo. Todos querem viver nas cidades, ninguém aprecia a agricultura. Todos querem serviços leves. Na época das eleições, todos querem ser políticos. É por isso que o mundo está pobre. Vamos trabalhar para o mundo ficar rico. Se eu pudesse ressuscitar o Kennedy, ninguém passa um ano sem ter um aborrecimento. E o meu aborrecimento do ano de 1963 foi a morte de Kennedy. Devemos advertir as pessoas erradas e não matá-las. O homem não deve prevalecer do seu livre-arbítrio. A verdade está sentada num trono de ouro. Ninguém lhe depõe. A Casa Branca dos Estados Unidos não é o palácio do governo, é um esquife. Tudo que é velho deve ser aposentado. Não têm valor as acusações que fazemos a alguém se não damos oportunidade para ele defender-se. Uma mulher inculta e rica é ferro banhado a ouro. O único membro humano que Deus deve ter desgosto de ter criado no homem é a língua. Quem come demasiadamente, às vezes consegue um passaporte para o outro mundo. Onde é a cidade que não pode ter mendigos? A exploração do homem pelo homem é semelhante à era enlaçando o arbusto.
Como é horrível para uma mãe ouvir esta canção. Mamãe, estou com fome, quero um pedaço de pão. O homem desonesto é um tipo mutilado. O mundo transformou-se num covil de oportunistas, uns explorando os outros. O homem desonesto não poderá dizer: eu sou um homem. O maior espetáculo para o pobre da atualidade é ter o que comer em casa. O pobre da atualidade está conduzindo uma coroa de espinho, o custo de vida.